Ora, meus amigos, sejam bem-vindos. Funda 3, sexta-feira à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol. Eu nem era para fazer episódio porque o Chico está ausente, portanto pensei, ok, vou esperar uma semaninha e vou depois com o Ricardo analisar aqui uma série de trends que estão a acontecer. Mas ontem realmente houve um dia marcante para a história da Liga, com todas essas detenções. Temos pelo menos 3 elementos ligados diretamente com a NBA. Já houve algumas outras detenções de pessoas que rodeiam, mas na NBA temos 3 detenções em 2 momentos diferentes e, portanto, ou pelo menos não momentos, mas em 2 investigações diferentes, mas que aparentemente têm várias ligações. Vamos falar um bocadinho sobre isso. E portanto eu decidi, vou fazer aqui qualquer coisa e tenho aqui algumas notas dos primeiros jogos. Temos 3 dias de NBA apenas. Eu ainda só consegui ver 5 jogos, portanto ainda estamos muito pela rama, mas já tirei aqui algumas notas destes jogos. Vi os 2 de Oklahoma, vi Dallas Spurs, tenho algumas notas sobre esse jogo. Lakers, Golden State Denver, portanto tenho aqui já algumas notas. Vi o nosso Nemias, Boston Celtics com os 76ers. Foram estes os 5 jogos que eu tenho aqui algumas notas, e vou também olhar aqui para algumas surpresas, entre aspas, digamos assim, de início de temporada, algumas coisas que não estávamos bem à espera a nível de rotações, e que se estão a verificar. Mas vamos começar então por estas duas situações. Temos aqui ontem, por volta da nossa hora de almoço, mais coisa menos coisa, o que era início da manhã nos Estados Unidos, fomos bombardeados com informação. Primeira detenção de Terry Rozier dos Miami Heat, depois a detenção de Chauncey Billups, Damon Jones também, antigo jogador, uma pessoa que esteve também em equipas técnicas, Lakers e, se não estou em erro, Bucks, já não me lembro bem, mas esteve em equipas técnicas. E depois começaram a surgir informações, começaram a sair as acusações. Eu li as acusações para trazer aqui uma série de informações que realmente são, para mim, muito preocupantes. E vamos começar por detalhar o que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma rede ligada às 5 famílias da máfia de Nova York. Quem se interessar por isso pode, como é o meu caso, pode ir ver quais são as 5 famílias e ver quais são as ligações a isto. Eles naturalmente dominam o underground e dominam este tipo de situações. E aparentemente esta rede busca informação de pessoas que tenham contacto com os jogadores ou com equipas, de forma a obterem vantagens nas apostas. E isto é uma coisa que acontece, isto não é do género, vamos fazer isto esta época e vamos carregar. Não, isto é quando as coisas aparecem. É uma rede que está atenta a oportunidades e pagam por informações. E o engraçado disto, e vocês vão, quando eu vos falar dos jogos que estão aqui em causa e falar da linha temporal, vocês vão perceber que realmente isto é certamente, as pessoas à volta da NBA sabem que essas pessoas existem, essa rede existe, e pontualmente, quando obtêm informações que podem influenciar apostas, contactam-nas. Porque há aqui coisa, ou seja, isto não é não é do género todos os jogos dos Lakers, todos os jogos do Terry Rozier, todos os jogos do Chauncey Billups. Não é isso que acontece. São informações que são passadas extemporalmente e que depois chegam aos ouvidos desses apostadores e dessas redes ilegais de criminalidade. Segundo o FBI, segundo as acusações, há um total de 7 jogos que chegaram aos ouvidos dessas pessoas que depois fizeram chegar a apostadores e que foram flagrados pelas casas de apostas, pelos casinos e pelo FBI. E é engraçado porque são jogos de equipas de patamares totalmente diferentes, de zonas do país totalmente diferentes, mas que de alguma forma houve
divulgação de informação privilegiada. Vamos lá então. O primeiro jogo, e este jogo vai envolver Damian Jones, antigo colega de equipa de LeBron James, antigo técnico adjunto dos Lakers, antigo jogador dos Cavaliers. É o jogo dos Lakers contra os Milwaukee Bucks no dia 9 de fevereiro de 2023. No dia 9 de fevereiro de 2023, os Lakers jogaram contra os Bucks. Isto tinha acontecido 2 ou 3 dias depois de LeBron James ter batido o recorde de o Kareem contra os Oklahoma City Thunder. E Damian Jones, de acordo com mensagens escritas, passou a informação. Aliás, desculpem, deixem-me contextualizar. O FBI, na sua acusação, diz que o Damian Jones, devido à sua carreira, tornou-se amigo de eles dizem que é um dos jogadores mais importantes da liga, e com essa amizade descobriu, antes de toda a gente, que no dia 9 de fevereiro os Lakers e os Milwaukee Bucks iam jogar e LeBron James não ia jogar. E ninguém sabia disso no dia do jogo, no dia anterior ao jogo, ninguém sabia disso. Damian Jones descobriu isso através da sua amizade com LeBron James, e há uma mensagem escrita onde um dos acusados passa a mensagem de: pessoal, descobrimos que LeBron James não vai jogar. Eles não dizem que é LeBron James, mas dizem o jogador X. Eu fui ver a ficha de jogo desta partida, Lakers Bucks, no dia 9 de fevereiro de 2023, e LeBron James não joga. E portanto, a mensagem escrita diz: pessoal, LeBron James não joga, vamos apostar forte nos Milwaukee Bucks, apostem o suficiente para que o Damian Jones, que é o D. Jones, também possa receber a sua parte. Portanto, este é o primeiro jogo. E aqui tem Damian Jones. No dia 23 de março... E todos estes jogos que eu vos vou dizer acabam nos ouvidos do mesmo indivíduo, que é o tal indivíduo que tem ligações às redes criminais da máfia. No dia 23 de março de 2023, estamos a falar da época 22-23, os Charlotte Hornets jogaram contra os New Orleans Pelicans e Terry Rozier disse a um amigo para apostar nos seus props, portanto nas pontos, assistências, ressaltos, apostar tudo under, porque ele só ia jogar o início da partida e ia sair. Essa situação o amigo capitalizou e chegou também aos ouvidos desse apostador, dessa pessoa, que depois apostaram uma série de dinheiro nos unders do Terry Rozier. Esta situação ainda é mais engraçada porque, segundo a acusação, aparentemente, o amigo do Terry Rozier apostou, ganhou centenas de milhares de dólares e 2 dias depois foi à casa do Terry Rozier e eles dividiram o dinheiro, tiveram a contar o dinheiro e dividiram. Portanto, este é o jogo do Terry Rozier que foi imediatamente flagado pela NBA e o Terry Rozier, de dia 23 de março para a frente, não voltou a jogar. Nessa época. Ele depois vai para Miami e pronto. Depois temos um jogo entre os Portland Trail Blazers e os Chicago Bulls. E é aqui que aparece pela primeira vez o nome de Chauncey Billups. E vamos falar depois do Billups à frente. O Chauncey Billups revelou a um amigo, que depois fez a informação chegar a essas redes, que o Damian Lillard, ao longo do dia, ia passar de... Portanto, o Damian Lillard não estava... O Damian Lillard ainda estava em Portland. Foi no último ano dele. Foi no ano em que, se bem se lembram, no ano em que os Blazers, a certa altura, fazem tanking no final do ano e depois conseguem o Scoot Anderson. Portanto, o Chauncey Billups passou a informação, no dia anterior, de que ao longo do dia 24 de março, o Damian Lillard ia passar de saudável para provável, para questionável, para out, e que os Blazers iam, até ao final da época, portanto nas 3 semanas até ao final da época, iam fazer tanking, iam perder os jogos todos para conseguirem uma boa pick. Conseguiram, não é? Isso aconteceu. Lillard passou de saudável no dia anterior, provável na manhã, questionável durante a tarde, out perto da hora do jogo, e não voltou a jogar na temporada. E depois os Blazers fizeram tanking no final da temporada. Depois, no dia 6 de abril de 2023, mesma época, um jogo entre os Orlando Magic e os Cleveland Cavaliers. Um jogador titular
Isto é tudo informações e declarações que estão nas acusações. Um jogador titular dos Magic terá dito a um amigo: caraças, pá, esta noite vamos sentar o nosso 5 inicial. Não, desculpem. Melhor, desculpem, isto está errado. Um jogador dos Cavaliers tinha um amigo nos Orlando Magic, e esse amigo dos Orlando Magic é um jogador titular dos Orlando Magic, passou a informação a essa pessoa dos Cavaliers de que naquele jogo, 6 de abril de 2023, eles iam tirar o 5 inicial. Confirmou-se, eu fui ver esta ficha de jogo. Tirar o 5 inicial, porque a equipa ia entrar aqui num processo de perder jogos e portanto, neste jogo iam sentar o 5 inicial. Essa informação chegou a Damon Jones e Damon Jones passou essa informação para as redes de apostas ilegais. 15 de janeiro de 2024, novamente Damon Jones. Damon Jones passou a informação, portanto isto já estamos a falar da época 23-24, ou seja, já estamos a falar aqui, por exemplo, o primeiro caso aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2023, o segundo caso acontece quase um ano depois, 15 de janeiro de 2024, num jogo entre os Lakers e os Oklahoma City Thunder. Damon Jones passou a informação de que LeBron James lhe disse que Anthony Davis estava lesionado e que ia jogar minutos limitados nesse jogo e que, portanto, deviam apostar nos unders do Anthony Davis e que os Lakers não iam conseguir o spread contra os Oklahoma City Thunder. Ora, isto não se confirmou. Anthony Davis jogou 30 e tal minutos, 38, acho eu, 34, qualquer coisa assim, fez 12 ou 13 ressaltos, 29 pontos, fez um belíssimo jogo. E há mensagens escritas dessa pessoa da rede. Portanto, o Damon Jones recebeu $2.500 por ter passado essa informação. Como não se confirmou, essa pessoa a quem ele passou a informação disse que ele tinha que devolver os $2.500, algo que ele rejeitou, porque disse que a informação que lhe passaram era verdadeira, mas que o Anthony Davis fez um esforço para fazer este jogo na totalidade e por isso ele achava que não devia devolver os $2.500. Isto está tudo na acusação. As mensagens estão na acusação. E depois, 26 de janeiro e 20 de março de 2024 são os dois jogos que envolvem Dejounte Porter. Já falámos aqui várias vezes, o irmão de Michael Porter, que foi banido da liga por apostar ele nos seus próprios jogos. E aparentemente estes dois jogos também chegaram a estas pessoas da máfia que também apostaram nos unders do Dejounte Porter. Portanto, estes são os 7 jogos que levaram a esta operação. E aparentemente as coisas ainda não acabaram e estas pessoas que estão detidas, não o Chauncey Billups e o Terry Rozier, mas as outras pessoas, o Damon Jones e as pessoas fora da NBA mas com ligações às famílias da máfia, vão haver mais detenções porque aparentemente também há aqui situações no college basketball, na NCAA. Agora vamos à questão do Chauncey Billups, porque o Chauncey Billups não é, ou pelo menos a principal razão pela qual ele foi detido não é esta, apesar de ele estar nas duas acusações. Há uma segunda acusação em relação ao Chauncey Billups, que também tem o Damon Jones, e essa acusação é mind-blowing, explodiu uma cabeça, é chocante. Portanto, aparentemente, segundo a acusação do FBI, Damon Jones e Chauncey Billups eram parte integrante de uma rede ligada à máfia que organizava jogos de póquer ilegais, altíssimas apostas, que eram aldrabates. O que é que acontecia? O Chauncey Billups e o Damon Jones eram no fundo as caras que atraíam apostadores para jogar contra antigas estrelas da NBA em sítios controlados pela máfia. Só que esses jogos eram aldrabados, de forma a que esses apostadores milionários perdessem ao longo da noite, ou ao longo do jogo. E o Chauncey Billups e o Damon Jones aparentemente sabiam que os jogos estavam a ser inclinados para essas pessoas perderem todo o seu dinheiro. Portanto, o Chauncey Billups, campeão da NBA,
Hall of Famer, treinador dos Blazers, atraía pessoas ricas para jogar póquer em sítios ilegais, em mesas controladas pela máfia, e os jogos através de máquinas que baralhavam as cartas, mas que não eram aleatórias, e através de mil e uma formas faziam com que essas pessoas perdessem o dinheiro para a casa. O Lillard, o Billups e o Damian Jones depois recebiam uma comissão das perdas dessa pessoa ou dessas pessoas. Portanto, esta história é inacreditável. Ligações à máfia. Na questão das apostas, isto acontece, há estes 7 jogos, isto acontece muito mais vezes. Agora é mais improvável que não se apanhe. Porquê? Porque, por exemplo, no dia em que o Terry Rozier fez esta situação de dizer ao amigo que só ia jogar 7 ou 8 minutos, ele depois saiu muito cedo no jogo e não voltou, as casas de apostas e os casinos imediatamente perceberam que havia um volume de apostas estranho, comunicaram à NBA e a NBA imediatamente obrigou os Hornets a não colocarem mais o Terry Rozier durante aquela época. Por isso é que ele depois é trocado, passado uns tempos. Porém, a NBA permitiu que o Terry Rozier continuasse a jogar, mesmo sabendo desta situação. Mas o que eu vos quero dizer é, em relação às apostas, isto eu tenho a certeza que isto acontece montes de vezes, porque imaginemos este cenário. Tu és o jogador, ou vocês são o jogador X dos Miami Heat. És o Andrew Wiggins, por exemplo. E no dia anterior tu estás a falar com 2 ou 3 amigos e estás a dizer, caças, pá, por causa do seeding, ou por causa das odds da lotaria, amanhã não vou jogar, estou a jogar tão bem, pá, é um jogo contra os Hornets, eu podia marcar facilmente 30 pontos e já me disseram que eu não vou jogar amanhã, vão dizer que eu estou lesionado, caraças, pá, não vou. Estes 2 ou 3 amigos ficarão tentados em apostar, não é? Apostar que o Andrew Wiggins naquele jogo, que é amanhã apenas, e que ainda não sabe que ele não vai jogar, pá, vou apostar que o Andrew Wiggins vai marcar menos de 20 pontos. Ora, se ele não joga, não vai fazer 20 pontos, porque depois do talão, a aposta não é cancelada. Em muitas casas de apostas, a aposta depois não é cancelada. Portanto, isto acontece várias vezes, não é? Aqui o que nós estamos a perceber é que há uma rede que paga por estas informações. Pagou ao Damian Jones por estas informações. Certamente terá pago ao Chauncey Billups por estas informações. Terá pago ao amigo do Terry Rozier por estas informações. Terá pago a alguém ligado ao John T. Porter por estas informações. E depois a NBA tem aqui um problema. É que todas as equipas praticamente, a Liga, a ESPN, a Yahoo, o The Athletic, todos eles praticamente são patrocinados. Nós, o 00, todos nós somos patrocinados por casas de apostas. Todos nós. Tudo o que está à volta do desporto vive muito dos patrocínios de casas de apostas. E depois há imensas possibilidades. Antigamente as pessoas apostavam nos spreads, né? Ok, os Lakers contra os Hornets, vou apostar que os Lakers vão ganhar ou seja, o casino ou a casa de apostas dizia que, ok, os Lakers são favoritos e vão ganhar por 9 pontos, e nós podemos apostar acima desses 9 pontos ou abaixo desses 9 pontos, chama-se isso o spread. Portanto, se eu digo, ok, os Lakers ganham, mas não ganham por 9, ganham por 19, e aí estou a apostar acima do spread. Antigamente era isso. Agora nós podemos fazer este tipo de apostas em todos os jogadores, de todos os plantéis, de todas as equipas. Eu posso apostar hoje, não em Portugal, mas nos Estados Unidos, posso apostar nos Estados Unidos que o Drew Eubanks do Sacramento Kings vai fazer pelo menos 1,5 bloco. Portanto, vai fazer 2 blocos. Eu posso apostar isto, não é? Ou seja, há uma infinidade de opções de apostas que é realmente preocupante, e é impossível a NBA controlar todas as informações que saem das equipas e dos jogadores. Porque o Drew Eubanks pode chegar ao pé de um amigo e dizer, pá,
A aposta que eu vou fazer mais do que 2 blocos e eu vou carregar nos blocos. Pá, não me vou preocupar nos ressaltos e vou antes atacar blocos. Não há como controlar isto, não é? Não há como controlar. E se eu chegar ali e apostar $1000 nisso, claro que a ESPN Bet vai receber um alerta. Olha, pá, há aqui um volume de apostas estranho no Drew Eubanks. Ninguém está a apostar e de repente apareceu aqui um gajo a apostar $10,000 em como ele vai fazer mais 2 blocos e a coisa bateu certo. Portanto, é muito difícil a NBA. O que é que a NBA pode fazer? Com as casas de apostas, e quem diz NBA diz todos os outros desportos, mas com as casas de apostas, trabalhar para que este tipo de apostas, as props, tenham um limite. Ou seja, ok, eu posso apostar que o Drew Eubanks vai fazer mais 2 blocos. Pá, mas no máximo posso apostar $100. Ou $200. No máximo. Portanto, no máximo posso ganhar aqui $400. Que é dinheiro, claro que é dinheiro, mas não é o dinheiro suficiente para te motivar a procurares esta informação. Portanto, este é um dos cenários. O outro cenário, e este é algo que eu já digo há muitos meses, há muitos anos, que é a NBA, se quer realmente ser uma liga de apostas, e claramente a NBA quer ser uma liga de apostas, a NBA não pode permitir que aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o Karl Anthony Towns ontem, ou anteontem, que é de manhã está saudável, final da manhã passa a estar provável, meio da tarde está doubtful, em princípio não vai jogar, e depois, passado umas horas, já está questionable, e depois afinal joga. A NBA não pode permitir isto. Não pode. A NBA não pode permitir que fazam estas flutuações. Não pode. Portanto, a NBA tem que ser rígida com os lineups, com os injury reports. Por exemplo, no futebol, e vocês sabem que eu acho que o futebol tem muitos defeitos, mas mais de 1 hora antes de cada jogo, por exemplo, Liga dos Campeões, 1 hora antes ou 1 hora e tal antes, nós sabemos o 11 inicial. Sabemos o 11 inicial. Às vezes, claro, pode acontecer, um jogador lesionou-se no aquecimento e tem que ser alterado. Mas sabemos isso com uma grande antecedência. Uma grande antecedência. Na Liga Portuguesa de Futebol, 1 hora antes, cerca de 1 hora antes, saem as fichas de jogo. Não há cá, está game time decision. E depois sabemos isso a 5 minutos do início do jogo. Não pode ser. A NBA não pode permitir isto. E os injury reports têm de ser realmente corretos. Nós não podemos ter um jogador de manhã não está lesionado e ao longo do dia está lesionado. Ao final, passado umas horas, já não joga. As equipas têm que ser penalizadas por isto. Se o Damian Lillard, na manhã do jogo, não está no injury report, se à noite ele não jogar, os Blazers têm que ser punidos por isto. Têm que ser punidos, porque se a NBA quer ser uma liga de apostas, tem que fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo número de informações. Não é? Porque senão estamos a criar aqui uma cultura de se eu souber, ou seja, se eu conseguir ter uma informação antes de todos os outros, vou ganhar milhões à conta disto. Portanto, a NBA tem de uma vez por todas, ser rígida nos injury reports, ser rígida nos lineups. Nós às vezes temos lineups que saem no momento em que as equipas começam a jogar. No ano passado nós tivemos um caso de um jogador que estava no line-up, a bola é tirada ao ar e ele afinal já não vai jogar. Porque sentiu-se, porque aparentemente não estava bem. Nós tivemos um caso dos Brooklyn Nets há 2 anos, onde o Mikal Bridges, só para manter aquela streak de não sei quantos jogos, entrou no primeiro período e depois não jogou mais. A NBA não pode permitir isto. Como é que é possível que uma liga que é patrocinada por casas de apostas permita que um jogador jogue só o suficiente para contar como jogo e depois saia sem penalizar o jogador e sem penalizar a equipa? Porque depois todas as pessoas que apostaram over ficaram a perder. E houve pessoas que souberam que isto ia acontecer e se calhar disseram a um amigo e esse amigo apostou e ganhou. E se calhar não ganhou o suficiente para alarmar as casas de apostas, mas se calhar ganhou $1.000. Enquanto 500 mil pessoas perderam dinheiro.
Portanto, a NBA tem que se tornar uma liga. A NBA é profissional em muitas coisas. Eu costumo dizer que a NBA é o profissional e o futebol é o amador a nível de preparação de equipas, de compreender o que é que se tem de fazer a nível de ordenados e cap space e não sei o quê. Mas depois, ao mesmo tempo, a NBA consegue ser completamente amadora nestas questões. E certamente vamos ter mais novidades. Entretanto, já soubemos que os Blazers e a NBA suspendeu o Chauncey Billups. Tiago Splitter, antigo posto brasileiro, que foi campeão pelos Spurs, andou aí um bocadinho pela liga, vai ser o treinador dos Blazers para já. Vamos ver como é que será a situação. Terry Rozier, que também não estava a jogar no ZIT e é um dos piores contratos da NBA, portanto acho que os ZIT não estão muito chateados com isso, também já foi suspenso. E certamente vamos ter mais informações ao longo dos próximos tempos. É engraçado porque realmente estamos a falar de Damon Jones, amigo de LeBron James, e o LeBron disse-lhe que não ia jogar um jogo, se calhar desabafou, não é? Estão em conversa, ele diz: não, olha, hoje não vou jogar, estou aqui meio lixado do tornozelo, a época não está a correr bem, a época dos Lakers correu terrível, foi a época do Russell Westbrook, não vou jogar. E o gajo recebe $2.500 por informação e passa isto, e houve ali uma série de apostadores. Outra coisa que a NBA não pode permitir, não é? Se LeBron James não está no injury report, no primeiro injury report dos Lakers, a NBA não pode permitir que ao longo do dia ele passa provável, ele passa depois a questionável e passa depois a alto. Não pode permitir isto. Não pode, tem que acabar. A NBA tem que acabar, por exemplo, com o game time decision e com o provável. Estás em dúvida, estás questionável. E 2 horas antes do jogo, quando a equipa chegar ao pavilhão, vocês têm que mandar a ficha de jogo. E este jogador não joga, ou joga. Claro, depois pode haver aqui, ok, o LeBron James está a contas com um problema de tornozelo, nós vamos metê-lo como questionável e vamos tê-lo ativo, mas ele não vai jogar. Pode acontecer. E a NBA também terá de tomar partido para isto. O que não pode acontecer é, no dia do jogo, não está no injury report, segundo injury report, provável, terceiro injury report, questionável, à hora do jogo, não joga. Não pode acontecer. Especialmente quando é provado que a equipa já sabia que ele não ia jogar. Portanto, o LeBron James já sabia que não ia jogar no dia anterior. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. Certamente vamos ter aqui muitas novidades. Algumas notas soltas destes primeiros 3 dias de jogos. Já jogaram todas as equipas, portanto, já todas, só uma equipa, acho eu, não é? Ou duas? Duas. Golden State e Oklahoma são as únicas equipas que já jogaram 2 jogos. Curiosamente, Oklahoma até já vai com 4 ou 5 jogos, porque nos 2 jogos que eles fizeram tiveram sempre duplo prolongamento. Mas uma coisa é certa, a continuidade daquela equipa é realmente uma grande vantagem. Por exemplo, no jogo contra os Rockets notou-se isso. Eles estão sem Jalen Williams, começaram com 2 bigs, aperceberam-se que os Rockets estavam com dificuldades na iniciação dos ataques, porque já vamos falar disso, não tem um true point guard. A meio do jogo, Hartenstein já não começa a segunda parte, Caruso já vai causar confusão, vai ser ele a marcar o Alperen Sengun, e portanto realmente defensivamente estão léguas à frente de todos os outros, mesmo contra uma equipa contra os Rockets que tem ótimos defensores como o Eason, como o Amen Thompson, portanto mesmo nesse aspecto nota-se que eles estão léguas à frente de todos os outros a nível defensivo. Cason Wallace, que fez o primeiro jogo, não jogou o segundo por um problema no joelho, mas fez uma partidaça. Caruso em minutos que não são explosivos, jogou muito bem. Não jogou também o segundo jogo porque aparentemente terá sofrido uma pancada, entrou no protocolo de contusão, mas nota-se realmente que estão léguas à frente. E depois Shai Gilgeous-Alexander, que por exemplo no primeiro jogo nem fez um grande jogo até o último período, e depois no último período realmente clutch total, tem ali uma série de lançamentos, e depois a forma como ele saca faltas, aquela falta que ele saca ao Kevin Durant, que é a 6ª falta já no segundo prolongamento, a forma como ele dá-lhe ali um iscozinho para ele saltar e depois vai ao corpo dele, é uma equipa realmente tremenda. Em relação aos Rockets,
Não partilho da enorme preocupação que está a sair de precisam de ir buscar um base veterano que possa ser o Fred VanVleet da equipe. Não acho nada disso. Acho que a Amen Thompson cumpre perfeitamente esse papel, a meias com o Alperen Şengün e como terceira opção de iniciador dos ataques Kevin Durant. Não fiquei preocupado. Fiquei um bocadinho preocupado com o Rich Shepherd. Achei que ele teve muitas dificuldades em... Portanto, quando vocês são, ou quando os jogadores são bases mais pequenos, têm que conseguir bater o seu primeiro defesa, seja em drible, seja em velocidade, que é para conseguirem criar vantagens. Senão não têm vantagens, e quando se é pequeno depois não consegues impactar o jogo de outra forma. Fiquei um bocadinho preocupado com isso. Gostei muito de ver Alperen Şengün no fundo quase a bater o pé e a dizer não, ok, está aqui o Kevin Durant, mas vamos usar o Kevin Durant mais em momentos específicos. Kevin Durant no último período só lançou uma vez no último período. É verdade que o Lu Dort foi absurdo na marcação ao Kevin Durant, até a negar ele receber passes, mas foi Alperen Şengün neste primeiro jogo. Atenção, é apenas um jogo. Pareceu-me a mim que quis marcar uma posição de não há cá opção 1, opção 2, eu sou a opção 1. O Kevin Durant é a nossa opção luxo, não é lixo, é luxo de, ok, precisamos de um 1 contra 1 no mid-range, vamos dar a bola aqui 2 ou 3 vezes seguidas ao Kevin Durant. Gostei muito de ver Alperen Şengün. Acho também que o facto do Alperen Şengün estar a ser defendido muito singularmente pelo Caruso também o beneficiou. Eu sei que muitas pessoas utilizaram já o argumento, não, mas o Caruso defendeu muito bem o Nikola Jokic no playoff do ano passado. É verdade, mas havia uma grande diferença, que era quando esse matchup acontecia, Caruso e Jokic, os dois wings de Denver, de Oklahoma, afunilavam, e portanto o Nikola Jokic, se conseguisse bater o Caruso, tinha sempre Jalen Williams e o poste, seja ele o Hartenstein, seja ele o Chet, imediatamente em cima. Era quase um triple team. E porquê? Porque o Oklahoma não estava preocupado, porque Michael Porter estava mal do ombro, Aaron Gordon também estava meio lesionado, e depois havia Russell Westbrook, que não é uma ameaça de lançamento de 3 pontos, e portanto Oklahoma estava confortável a afunilar o jogo, a proteger o Caruso. Ontem isso já não aconteceu. Ontem não, na terça-feira isso já não aconteceu, e portanto o Caruso teve muito mais vezes 1 contra 1 com Alperen Şengün, e a diferença física notou-se muito. E o Şengün teve vários lançamentos muito fáceis, até depois lançamentos que ele falhou e ganhou o ressalto ofensivo e afundou. Teve aliás, acho que o lance do empate num dos prolongamentos ou no final do tempo regulamentar, acho que foi um lance assim, onde ele está num 1 contra 1, empurra o Caruso para a zona do pintado, tenta o lançamento, a bola não entra, o Caruso não consegue ir ao ressalto ofensivo e ele afunda. Gostei disso. Não estou preocupado nada com a ideia de Amen Thompson não é um base típico. Acho que o Amen Thompson esteve muito bem, esteve tão bem, tanto defensivo como ofensivamente. Acho que abusou um bocadinho do lançamento exterior, não gostei, mas esteve tão bem que até teve queimbras de andar sempre atrás do Shai Gilgeous-Alexander. Estas foram as notas que eu tirei de Oklahoma. Acho que Oklahoma já leva 2 vitórias. É verdade que foram as 2 em duplo prolongamento, mas não nos podemos esquecer que no primeiro jogo eles não tiveram Jalen Williams, no segundo jogo não tiveram Caruso, Cason Wallace e Jalen Williams. Portanto a equipa parece-me léguas à frente de todos os outros, incluindo os Denver, que perderam com o Golden State. Em relação ao Golden State, vocês sabem que eu tinha algumas dúvidas sobre o recorde de Golden State com Jimmy Butler. Eu há umas semanas enumerei as vitórias todas que eles tiveram no ano passado, e havia aqui muitos jogos fáceis, digamos assim, Hornets, Blazers e não sei o quê. Ora, eles já ganharam a 2 equipas fortes, ou pelo menos uma equipa muito forte, Denver Nuggets e os Lakers. Gostei muito de Kuminga. Atleticamente acho que é acho que Kuminga dá coisas aos Golden State Warriors que fogem à normalidade, e que, por exemplo, contra os Lakers não conseguiram igualar a fisicalidade de Kuminga, especialmente do lado ofensivo. A penetração, o ataque ao cesto. Acho que os Golden State Warriors, mesmo tendo um modelo de jogo muito específico, precisam
nesta fase onde o Curry já não é o Curry, já não há Klay Thompson, já não é o Curry, atenção, o Curry continua a ser o Curry, mas é um Curry já com 37 anos. Eles precisam disso. E portanto gostei muito de ver Al Horford. Acho que os Golden State Warriors, as preocupações que eu tinha, as dúvidas que eu tinha estão a ser retiradas. Já ganharam 2 jogos, 2 jogos complicados e estão muito bem. As preocupações a nível de idade e saúde e não sei o que continuam. Eles hoje têm um back-to-back. Vamos ver o que é que vão fazer com os seus trintões. Já sabemos que o Al Horford não vai jogar. Estas são as notas que eu tirei. Outra nota de um dos jogos que eu vi, Victor Wembanyama. O Ricardo disse aqui que acreditava que o Mitch Johnson poderia ser candidato a treinador do ano, porque Victor Wembanyama ia ser tão impressionante que ia catapultar os Spurs para um recorde que as pessoas não estão à espera. Eu duvidei. Só houve um jogo, mas foi absurdo. Foi absurdo. Ele brincou com o Anthony Davis, tanto lá em baixo como no perímetro. O Lively foi completamente destruído em faltas porque não conseguia parar o Wembanyama. Step backs, mid-range, afundanços. Ele está claramente a apostar muito mais na área pintada e um homem daquele tamanho, com aquela qualidade, se jogar perto do cesto, as percentagens vão ser estratosféricas. Acho que a Liga está em apuros. Ainda não consigo pôr os Spurs lá em cima, mas acho que o Ricardo tem toda a razão. Os Spurs vão ter um recorde, se calhar vão andar a namorar o top 6 e o Wembanyama vai ser top 2, top 3 da MVP. Eu acho que se as estrelas se alinharem, se o Fox voltar bem, Dylan Harper a espaços pareceu muito bem, Stephen Castle fez um belíssimo jogo. Se as estrelas se alinharem em San António e os Spurs terminarem em top 3 do Oeste, por exemplo, o Wembanyama pode ser MVP, porque ele vai terminar com 20 e muitos poucos de média, se calhar vai namorar os 30 pontos, vai andar na casa dos 12, 13 ressaltos, vai andar na casa dos 4 blocos, vai andar com um roubo e tal por jogo. Portanto, pode ser realmente espetacular. Outra coisa que eu não gostei, ou uma coisa que eu não gostei, Anthony Davis a jogar a 4. Não faz sentido nenhum que Anthony Davis continue com os seus mid-range ali, as percentagens deles foram terríveis neste jogo. Eu acho que vão continuar a ser, porque não há spacing naquela equipa. Nenhum spacing. As equipas são extremamente confortáveis a deixar todos os atiradores. Klay Thompson foi horrível, mas os adversários estão completamente confortáveis em ter ali o paint completamente afunilado. O Anthony Davis teve que se acomodar a vários lançamentos de mid-range e não é a praia dele. Não gostei. Cooper Flag, uma estreia um bocadinho modesta. Acho que vai ser assim a primeira metade da temporada, porque ele está a ser usado a 1. Ele foi utilizado a 1. Havia uma dúvida se D'Angelo Russell ia ser o base e o PJ Washington iria para o banco, Cooper Flag a jogar a 3. Não foi o que aconteceu. Eles jogaram com um line-up big de Cooper Flag a 1, Klay Thompson a 2, PJ Washington, Anthony Davis e Derek Lively, e o Gafford está lesionado. Portanto, mais um peso para a equação. Eu não consigo perceber esta iteração da equipa, sinceramente. Não consigo perceber qual é o plano de Jason Kidd e de Nico Harrison, porque não faz sentido. Não gostei nada em relação ao Cooper Flag. Acho que as percentagens não vão ser boas. Houve ali alguns momentos em que realmente sentimos o impacto dele tanto de um lado como do outro, mas acho que estes primeiros jogos, enquanto a equipa não tiver Kyrie Irving, ou pelo menos enquanto não estabilizar com um base, acho que pode ser um bocadinho complicado para o Cooper Flag, mas não tenho grandes preocupações. Por outro lado, já que estamos a falar de rookies, Philadelphia, VJ Edgecombe, um dos melhores jogos da história de um rookie no seu primeiro jogo. Acho que é o segundo ou terceiro melhor registro pontual. Só o Wilt Chamberlain é que marcou mais pontos que o VJ Edgecombe, acho eu. Belíssimo jogo, ataque ao sexto, lançamento, 3 pontos. Acho que se dúvidas houvesse sobre a hierarquia de importância nos 76ers, o jogo de contra os Boston Celtics na quarta-feira tirou-as todas. Joel Embiid completamente acabado, ele não consegue saltar, ele não jogou no último período, terrível.
E portanto, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, agora é esperar que Joel Embiid mais cedo ou mais tarde se retire, ou mais cedo ou mais tarde acabe o seu contrato, o que é bastante mais tarde. Gostei muito em relação ao Joel Embiid, foi preocupante, foi bom que ele jogou, mas o jogo em si foi terrível. E fechamos a falar de Neemias Queta, confirmou-se a titularidade e confirmou-se a loucura do treinador dos Boston Celtics, o Joe Mazzulla. O Neemias entrou, jogou os primeiros 3-4 minutos, falhou num ressalto defensivo, permitiu um ressalto ofensivo, foi imediatamente tirado do campo, e sempre que alguém perdia um ressalto ofensivo por falta de ou desatenção ou falta de empenho, era imediatamente retirado. Porém, o Neemias fez um bom jogo, teve ali um momento no quarto período onde faz 2 ou 3 afundanços seguidos na melhor fase de Boston, só que depois fez 2 faltas, uma delas um bocadinho escusada, a outra foi uma falta normal, acabou por sair, e os Celtics depois até perderam um bocadinho de estrutura defensiva que o Neemias lhes dá, e acabaram por perder o jogo. Belíssimo jogo, muito, muito interessante. E portanto o Neemias cumpriu e acho que cimentou a sua titularidade. Xavier Tillman, Chris Boucher, não me parece de todo que vão ameaçar a titularidade do Neemias. Agora, depois vai depender muito disto. O Joe Mazzulla claramente está aqui numa cultura de correr, e para correr nós temos que ganhar os ressaltos, e portanto galhos que percam ressaltos são imediatamente penalizados. Estas são algumas das notas que eu tirei. Certamente na terça-feira iremos fazer um episódio mais detalhado aqui em alguns aspectos. Fiquei um bocadinho preocupado com os Lakers, depois na terça-feira falamos um bocadinho melhor sobre isto, mas estou bastante preocupado. Mas gostei muito de ver Victor Wembanyama, gostei muito de ver Oklahoma, e Golden State para mim está a ser a história, a par do Wembanyama, Golden State está a ser a história deste início de temporada. 2 jogos difíceis, 2 vitórias muito importantes, e não é só a questão das vitórias, é eles parecem estar bem. Portanto, estou a gostar muito. Vamos ver o que é que vai acontecer ao longo dos próximos dias. Ainda temos muitos jogos e eu ainda só consegui ver, como vos disse, 5 jogos. Portanto, estamos a falar de... Ainda vi, tendo em conta que já repeti 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda só consegui ver 7 equipas. Portanto, muitos jogos. Vamos ter muitos jogos para ver. E vamos ter muitas coisas para falar na próxima terça-feira com o Ricardo. Vamos embora. Não tenho nenhum aviso. Voltamos na terça-feira. Desculpem lá ter feito aqui o episódio sozinho, mas esta questão das apostas motivou-me a fazer o episódio porque eu não o ia fazer. Vamos embora, voltaremos na próxima terça-feira. Já sabem, se conseguirem afundar 3, mandem-nos o vídeo.